países, em mais de 100 mercados, né? Hoje nós temos aí 50 mil funcionários espalhados pelo mundo, na América Latina 500, e desses 500, alguma coisa como 400 no Brasil, né? E falando particularmente do nosso negócio no Brasil, e aqui usando o primeiro termo em inglês, mas com tradução automática para o português, o Asset Servicing é exatamente o braço de negócios que faz a parte de administração dos fundos e custódia, que eu vou na sequência aqui falar um pouco do que é esse trabalho. No Brasil, particularmente, hoje nós temos 90 bilhões de reais em ativos sob administração, e hoje são 30 bilhões de reais sob custódia, né? Um detalhe interessante é que o que nós provemos é infraestrutura para uma série de gestores independentes, né, que muitas vezes começam um negócio do zero, está me ouvindo bem? Sem uma grande estrutura. E desse mercado, hoje nós temos cerca de 500 gestores no mercado brasileiro, metade centraliza a administração dos seus fundos com o Benedson Mello. Tá? Bom, vamos falar um pouco a respeito dessa estrutura e do papel de cada um, como o Guilherme disse. A gente montou aqui, colocando alguns dos parceiros envolvidos. Eu acho que esse aqui vai ser um quadro interessante, até porque nós acabamos sendo, no final das contas, uma figura central nesse processo, né? Evidentemente, acabamos recebendo aqui da Prev Siemens uma atribuição muito importante nesse processo, né? Como o Guilherme colocou, nós temos aqui as atribuições da Prev Siemens, né? Conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva, né? Temos ali a política de investimentos, e o administrador dessa estrutura, que é o Benedson Mello, vai fazer exatamente, ter uma interação com o gestor de forma a controlar e monitorar, ver se aquilo que, digamos assim, está no regulamento do fundo, se está na política de investimentos, né, se isso está sendo cumprido, né? Nós somos administradores legais perante a CVM, né, porque o fundo ele é um condomínio, né, que tem lá uma política de investimentos, ou seja, ele tem ali as diretrizes que devem ser observadas pelo gestor, e nós temos esse papel de monitorar, e existe a fiscalização da CVM, né, exatamente para verificar se está escrito no regulamento que está sendo cumprido. E nós fazemos esse papel de fora da estrutura, de forma independente, de checar se os gestores, não só o HSBC, mas todos os gestores aqui da estrutura, estão dentro dos seus mandatos, respeitando aquilo que está no papel, né? Além disso, nós temos também ali prestamos um serviço que a gente chama de controle fiduciária, que é observar todos os gestores, todos os fundos, todos os pedaços de patrimônio da Prev Siemens que são geridos por diferentes casas, consolidar isso e verificar se isso daqui está aderente ao que foi definido pela política de investimentos da Prev Siemens, porque muitas vezes os gestores individualmente eles podem estar enquadrados, mas quando você faz a soma das partes, pode haver um desenquadramento, né? Existem alguns limites que são globais e não podem ser observados se a gente considerar simplesmente o que cada gestor está fazendo. Então a gente tem esse papel de olhar, consolidar a carteira e, evidentemente, também verificar se a política de investimentos da Prev Siemens como um todo, que não necessariamente essas diretrizes, elas estão e elas estão no regulamento. Nós vamos olhar se isso aqui está sendo feito como um todo. E o outro papel importante é o do custodiante, né? No caso, os serviços de custódia são prestados pelo Bradesco, que faz todo o registro das operações nas câmaras aqui de liquidação e custódia, né? Então, hoje, a gente fala de custódia, de guarda de ativos, né? Hoje isso aqui, via de regra, é feito de forma eletrônica, né? E você tem grandes câmaras que fazem exatamente onde esses registros são feitos, como o CETIP, como a CBLC, no caso onde ficam custodiadas as ações, né? E além disso, ela digamos assim, o custodiante tem o papel de ser o dono do dinheiro, liquidar as operações, né? Essas compras e vendas de ativos que os gestores fazem, né, que o Abud comentou, quem vai fazer esta compra ou pegar o dinheiro e utilizar e resgatar, pegar o dinheiro que está em conta corrente para pagar, para liquidar uma operação
que foi fechada pelo gestor, é exatamente o custodiante que tem esse papel. Evidentemente, nós estamos controlando e olhando todas as pontas de cima, né? E eu não mencionei ali, mas a Willis Towers Watson tem papel de consultoria e de assessoria na montagem, construção de política de investimentos, uma série de controles, mas eu não vou roubar a fala aqui da Francisca, que vai comentar sobre isso na sequência. E o último aspecto importante que eu queria destacar, e o Abud já comentou a respeito disso, é a questão de precificação, né? Que é exatamente ver quanto vale, qual é o preço de cada um desses ativos. Quando a gente fala de ativos, ações negociadas em bolsa, isso é relativamente simples, são preços de mercado onde você não tem muita discussão, porque está lá na tela de todo mundo, mas quando você parte para alguns ativos, né, alguns títulos de dívida, que de repente não tem uma negociação no mercado secundário, muitas vezes você vai precisar da figura do administrador para, de forma isenta, colocar ali, ou fazer, digamos assim, ver quanto vale aquele ativo. Porque, obviamente, existe um natural, né, um potencial conflito de interesses se o gestor que está interessado em entregar retorno para o investidor, se de alguma maneira ele assim, não atualizar o preço da forma devida, né? Acho que a gente até comentou na reunião da semana passada o caso do Madoff, ficou muito famoso, né? Onde ele, de certa forma, contabilizava ali os ativos que ele comprava, na verdade não contabilizava da forma correta, e aí gerou, foi todo aquele escândalo, né? Então, essa figura independente tem esse papel importante na estrutura. Essa daqui é a estrutura atual dos planos da Previsimex, acho que muitos dos senhores aí já conhecem, né? São dois grandes planos, né? O plano de benefício definido e o plano de contribuição definida, e você tem uma série de veículos, fundos exclusivos, né? Chama de fundos exclusivos, que são exatamente os veículos de investimento dedicados exclusivamente aos recursos da Previsimex, né? Que são geridos por diferentes casas, né? A gente fez aqui uma legenda só para os que estão em amarelo, são fundos aí de ações, né? Portanto, é onde muitas vezes a gente consegue identificar mais a volatilidade que o Abud comentou, né? O plano de benefício definido, não vou entrar aqui no detalhe, mas basicamente ele é um fundo onde existe o mutualismo, né? Então você não tem a cota ali, aquela sensibilidade que a gente vê exatamente no plano de contribuição definida, e da forma como a estrutura hoje está desenhada, você tem um plano de contribuição definida que solta uma rentabilidade única, né? Aqui, o que eu trouxe, na verdade, isso daqui não é nenhum projeto, proposta, coisa alguma, é simplesmente um exemplo, né, a pedido do Marcelo, de eventualmente como funcionam, ou poderiam funcionar estruturas onde existem os perfis de investimento e a grande diferença disso, né? Aqui a gente fez um desenho simples, criando como se fosse um exemplo com perfil A, B e C, onde eles teriam diferentes perfis, proporções de alocação em renda fixa, que são essas caixas indicadas aqui em marrom, e em amarelo, qual seria a alocação em renda variável. Claramente, né, esse perfil A com 100% de renda fixa, né, teria provavelmente um comportamento muito distinto de um perfil, esse perfil C, no caso, teria uma alocação de 30% em renda variável, o restante em renda fixa. É exatamente aquilo que o Abud colocou muito bem, que é você ter rentabilidades e principalmente perfis de risco que sejam distintos conforme o perfil do participante, né? Conforme aí o horizonte de investimento do participante. E essa estrutura, evidentemente, para ser implementada, ela implica uma reestruturação, a criação, eventualmente, de algumas carteiras administradas. Você tem algumas maneiras de adotar esse modelo, cada entidade fazem de formas distintas, você tem N experiências aí bem-sucedidas no mercado. Tá? Mas isso aqui, mais uma vez, é muito mais um exemplo. Esses percentuais aqui também são ilustrativos, hipotéticos, mas simplesmente acho que eles ilustram o principal, eu acho que é mostrar essa diferenciação de rentabilidade e de risco conforme o perfil escolhido pelo participante. Dúvidas? Perguntas? É isso. Obrigado a todos.
Bom dia a todos. Eu sou a Francisca Brasileiro, da Towers Watson, Willis Towers Watson, na verdade. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa novidade. Eu sou a consultora de investimentos da Prev Siemens, o que significa que a gente tem um papel de dar um apoio na estratégia macro dos investimentos, que a gente chama. Ou seja, enquanto gestores são as pessoas que definem no dia a dia o que comprar, que papel comprar, como comprar, nós, junto com a diretoria, com o board, temos o papel de desenhar a rota, né, o roteiro de longo prazo, traçar uma trajetória que, no caso da Prev Siemens, é um grande desafio traçar isso olhando para um universo de participantes diferentes. Olha, se eu posso te dizer uma coisa, que não existe nada mais difícil do que definir o nível de risco ideal para os investimentos. Se a gente conversar aqui, todo mundo nessa sala, independente da idade, carreira, assim por diante, eu tenho certeza que cada um dos senhores tem um apetite de risco diferente e vão chegar a conclusões diferentes com as mesmas colocações. Então, o grande desafio de um diretor de investimentos, de um consultor, e quando tiver perfis individualmente cada um, é definir o nível de risco desejável para o portfólio. Então, eu fiquei pensando aqui, o que eu vou falar hoje, né? Então, um pouquinho tempo sobre investimentos, né? O que eu posso passar, que é mais importante passar para vocês numa conversa tão breve, né? Primeiro, assim, eu gostaria realmente de agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer a Prev Siemens e ao HSBC, porque eu sou uma pessoa apaixonada por essa etapa da vida que vocês estão. Acho que quem trabalha por aposentadoria, eu penso tanto nisso, né, o tempo todo, que eu realmente anseio esse momento da vida. Eu acho que tem realmente um lado da melhor idade para a gente aproveitar. E porque tudo que a gente faz é realmente pensando nisso, né? Nosso grande objetivo é conduzir os objetivos das melhores formas possíveis para que a gente tenha na nossa aposentadoria aí a melhor qualidade de vida possível. Esse é o meu objetivo de vida pessoal, por isso que eu falei que eu sou realmente encantada, né? E fora isso, falar um pouco quem é o Willis Towers Watson, né? Se o BNY Mellon não é conhecido, eu imagino a consultoria de investimentos, que realmente é uma coisa aí tão distante do dia a dia das pessoas. E no Brasil, especificamente, a gente não tem essa cultura da consultoria de investimentos. Mesmo individualmente, a gente não tem a cultura de parar e refletir sobre a nossa aposentadoria, nem parar e refletir sobre os nossos investimentos no dia a dia. É tão difícil fazer qualquer investimento na nossa vida, tomar uma decisão individual de onde a gente vai colocar o dinheiro que acabou de receber do bônus, ou para comprar um carro, uma casa, o que fazer, né? A gente tem muito pouco apoio sobre isso. Então, o que eu pensei, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer é trazer para vocês um pouquinho, alguns slides que a gente utiliza no dia a dia com os nossos clientes, assim, uma discussão real de como a gente faz uma discussão para traçar essa trajetória. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de passar um dia ou o momento que for no futuro para a gente aprofundar, porque esse universo é muito profundo e técnico, não tem como eu fugir disso. E aí sim a gente precisa de um dia inteiro para conversar, para poder passar um pouco melhor como é que é o dia a dia, o que está implicando, como é que a gente faz para tomar uma decisão. Mas nesse breve momento eu tenho dois objetivos. Primeiro, apresentar agora assim, a Willis Towers Watson. A partir de janeiro a gente fez uma fusão com uma grande empresa do mesmo porte da nossa. Então, falar para vocês um pouquinho de quem é agora a Willis Towers Watson e depois trazer esses slides técnicos, mas que são a experiência real da discussão com todos os nossos clientes, para tentar ajudar e a mostrar como é que a gente faz para traçar uma trajetória de longo prazo. Para todos nós aqui, Previdência ainda assim é longo prazo, nada para 3 meses. Então, primeiro, como eu comentei, a Willis Towers Watson é a fusão de duas empresas. A Towers Watson Consultoria, que é a empresa que eu venho desse legado, uma empresa de muitos anos, com foco principalmente em fundos de pensão, como os senhores. Então, ou seja, nossa DNA é fazer aí a parte de investimentos, de passivo, de consultoria
para os investimentos de previdência de longo prazo, e também a parte de recursos humanos, apoiar aí todas as decisões de remuneração, estratégias, claro que aí tem mais todo um universo envolvido, né? Mas esse é o DNA dessa empresa global. A Willis é uma empresa que tem o DNA em riscos corporativos, trabalhos aí com as corporações, então também tem uma grande experiência nessa relação aí com as principais multinacionais e empresas locais aí do nosso segmento. Os nossos atuais segmentos de negócio, então, são os riscos corporativos e corretagem, soluções aí para a área de saúde, que eu acho que é o grande desafio aí desse milênio que a gente está vivendo, capital humano e benefícios, então aqui está envolvido toda a parte, inclusive de passivo, de benefício, de trajetória, desenho do plano, e finalmente investimentos, risco e resseguro. A parte que eu mais gosto dessa empresa e o que me deixa tranquila com essa fusão é esse quadrinho aqui, os valores. Muitas vezes a gente vê, parece uma coisa meio de marketing, né? Mas recentemente eu fiz um treinamento nos Estados Unidos e o facilitador falaram só funcionários da empresa. Quem sabe os valores da empresa? Aí eu fui aquela primeira, foco no cliente, trabalho em equipe, porque eu realmente acredito e me identifico. Mas o foco no cliente é o principal valor dessas duas empresas. Por isso que eu falei, acho que o nosso cliente final são vocês, esses são os nossos objetivos, e é isso que a gente pensa no dia a dia. Trabalho em equipe, integridade, respeito e excelência. Eu realmente sou muito feliz de trabalhar numa grande corporação global que tem isso no DNA, de ter essa seriedade no trabalho. No Brasil, hoje, nós somos mais de 700 funcionários depois da fusão, desde 1958 atuando aqui, então, realmente, como está muito ali na ponta, o nome não é conhecido, mas a atuação é muito grande. Temos escritórios em várias cidades. E na área, globalmente, esse número eu esqueci de pôr aqui, desculpa. Nós temos sob advisory, né, sob consultoria, 2 trilhões de dólares e 150 bilhões de dólares que realmente a gente participa no dia a dia aí da gestão junto com as entidades. Então, falando aqui para vocês, como eu disse, né, como a gente tem pouco tempo, eu trouxe alguns slides para tentar para vocês mostrar principalmente, eu acho que é o grande X da questão na gestão de investimentos em fundo de pensões. Existem dois riscos. Um risco que é o que a gente olha todo mês no nosso Olerite, que a gente chama de risco de curto prazo, ou seja, a tal famosa volatilidade da conta. Quando a gente pensa em baixo risco, é fácil sem entender nada, né? Que a gente tem uma linha amarela aqui que representa baixo risco, ou seja, não tenho volatilidade. O que é essa linha amarela? O que eu estou mostrando aqui para vocês? Esse é o resultado no ano dos principais índices de renda fixa utilizados por fundos de pensão e clientes institucionais de longo prazo. O IMAS são os títulos pós-fixados indexados a Selic, as LFTs, é aquilo que está lá no Tesouro Direto, mas que reflete o que a gente conhece na pessoa física como CDI. Ou seja, o que a gente vai ganhar se a gente comprar hoje no Tesouro Direto uma LFT ou um título linkado ao CDI? Basicamente, a remuneração da taxa Selic. Então, cada vez, como a Bud falou, que a gente vê lá no jornal, subiu a taxa Selic ou caiu a taxa Selic, ela impacta diretamente na remuneração desses títulos ligados aqui à parcela do IMAS. Se a gente olhar no resultado do ano de 2015, você não tem a menor dúvida de qual que é o melhor investimento. É o IMAS. Ele rendeu no ano 13,27%. Aí vocês podem perguntar, por que não estava tudo no CDI? Tem baixo risco, tem a melhor rentabilidade. Eu vou perguntar, quanto foi a inflação no ano? Mais de 10%. Então, se a gente descontar a inflação desse investimento, a rentabilidade foi 3% ao ano. Então, como nós, olhando para o horizonte de longo prazo, vamos fazer uma recomendação de colocar todo o investimento que está ali para render no mínimo 25 anos, num título que me dá muito pouco acima da inflação. Não está alinhado com o nosso objetivo de longo prazo. E aí vocês vão falar, mas o nosso prazo não é um prazo tão longo assim.
Primeiro, quem tem 60 anos hoje, a expectativa de vida embutida nas tábuas que a gente utiliza é 85 anos de vida. Ou seja, para quem acaba de se aposentar aos 60 anos, a gente tem um horizonte de investimento de 25 anos. A gente não está falando para quem acabou de entrar no plano, é para quem já está em gozo de benefício. E essa tábua ainda tem um fator interessante que é a realidade, porque ali tem vários outros eventos. Para a pessoa que tem 70 anos, esse prazo sobe para quase 90 anos. Então, quem tem 70 anos tem quase 20 anos de vida. E assim por diante. Nenhum dos senhores tem um horizonte menor do que 5 anos de investimento. Nenhum. 5 anos é muita coisa quando a gente pensa no efeito de meio ponto percentual na rentabilidade. Se a gente olhar em 25 anos, o efeito de meio ponto percentual na rentabilidade, ele impacta de 10% a 15% no valor da renda. Então, quando eu falo, não quero risco de curto prazo nenhum, eu estou falando, no meu longo prazo, abro mão de 10% a 15% na minha renda, porque eu não quero correr esse risco. É uma decisão super saudável, mas, de novo, individual. Por isso que é saudável a gente ter as opções. É muito saudável a pessoa poder olhar e decidir, falar, não, eu estou confortável com isso, eu prefiro isso. Ou não, tudo bem, eu posso esperar uma volatilidade de 1, 2, 3 anos, sendo que eu acredito que no horizonte mais longo, ter um título com um pouquinho mais de risco vai me dar uma rentabilidade melhor. E aí vem a questão do risco de renda fixa. Eu certamente não posso explicar aqui para os senhores hoje o risco da famosa marcação a mercado. O mentor vai falar um pouquinho aqui para a gente. Mas o que eu quero dar para vocês é, quem que está aqui na outra ponta? O IMAB. Quem que é o IMAB? São os títulos indexados à inflação. São as NTNBs, estão lá no Tesouro Direto também. Eles são os que têm a maior volatilidade. Por quê? Porque são títulos com prazo muito mais longo. Eu tenho títulos aqui até 2055. Então, quando eu travo uma taxa, essa é a diferença entre o IMAS, o indexado à inflação, é que eu travo uma taxa. Eu compro aquele título e eu vou ter aquela remuneração na data do vencimento. Se eu faço um compromisso de 10 anos e eu não vou mudar, tudo que acontecer no mercado vai impactar no preço dele no dia a dia. No vencimento, eu vou ganhar aquilo que eu comprei. Então, hoje, quanto está pagando um título indexado à inflação de 10 anos? Quase 7 pontos percentuais acima da inflação. Então, imagina a gente aqui que realmente, olha, se vocês soubessem essa discussão esse ano, o que foi para a gente tomar a decisão se o risco está muito alto, vamos todos para o CDI e abrimos mão de um título de inflação que vai me dar em 10 anos a inflação mais 7%, você imagina a dificuldade que foi desenhar isso, pensando em todos os senhores. Eu vou aceitar a inflação mais 3,5%, 4%, porque eu não quero ver uma cota negativa no mês, ou eu vou falar, não, eu vou respirar fundo, vamos lá, eu entendo, mas eu vou ficar no título que paga inflação mais 7%. Não tem uma única resposta. Tá? Essas discussões são muito demoradas, principalmente porque a gente está pensando num universo muito grande de pessoas. Quando a gente tem opção, e cada um dos senhores vai ter que fazer esse pensamento individual, e é saudável que seja assim, é mais fácil. Mas senão a gente tem que tomar a decisão pensando em todos os participantes da pré-decisão, os ativos e os assistidos. Do que eu estou abrindo mão quando eu falo que eu não quero risco nos meus investimentos? Esse ano, o ano começou péssimo. Todo mundo já sabia que ia ser um ano difícil. Então, vamos ficar no CDI. Olha o que aconteceu com os títulos indexados à inflação até a metade do ano. Renderam muito mais do que o CDI. Quem começou o ano falando, não, é o CDI, é CDI, chegou aqui e falou assim, ah, não, talvez vale a pena ter a proteção da inflação. Porque além de eu ter um maior retorno, eu tenho esse outro componente. Eu fico protegida da inflação. Então, vamos pôr um pouquinho de inflação. Mudou tudo de novo. Aí chegou aqui, ó, literalmente, muitos clientes em setembro falaram, a situação piorou muito, a dívida pública, déficit fiscal, impeachment, não queremos mais risco. Vários clientes em setembro tomaram essa decisão. O que acontece de novo com o IMAB? Vai lá para cima. O que eu quero dizer com isso, senhores? Não dá para tomar essa decisão olhando para o horizonte de 3 meses.
Não dá, você abre mão de muita coisa. Mas também não dá para dizer, falar, bom, não vamos fazer nada, a gente vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, o exercício que a gente faz é, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, no próximo slide. O que o mercado está olhando, o que os outros players estão falando e o que a gente acredita. Isso é uma curva que mostra a taxa sendo paga pelos títulos indexados à inflação que eu comentei com os senhores na data de 25 de janeiro. Então, os títulos mais curtos daqui um pouquinho abaixo de 6. Em 10 anos, eu tenho ali, como eu comentei com os senhores, uma taxa de 7%. Como é que eu vou decidir se eu vou ficar no título indexado à inflação ou num outro que me paga a taxa pré-fixada, que é essa linha amarela aqui? Quanto que a taxa pré-fixada está pagando? Se a gente olhar em 10 anos, mais de 16%. Aí você vai parar e fazer a conta. Bom, o que vale mais a pena? Eu, na vida pessoal, todos os meus tios, médicos, assim por diante, sempre me perguntam isso. Depende do que você acha que vai ser a inflação. Essa é a chave desse ano. Afinal de contas, a inflação vai ceder com essa crise ou a gente vai voltar aos anos 80 com aquela inflação espiral? Eu sinceramente não sei. Porque aí tem um outro componente, que é o motivo pelo qual eu migrei da física para a economia, entre o fator psicológico, comportamental. A gente não sabe como as pessoas vão se comportar perante uma inflação alta novamente. A gente não sabe se vai todo mundo aumentar o preço loucamente ou se as pessoas vão segurar o preço porque simplesmente não tem demanda. Essa é a grande incógnita desse ano. Então, tomar uma decisão, se a gente pegasse aqui a curva de juro real e somar a inflação implícita na pesquisa Focus, que é uma pesquisa do Banco Central para todos os clientes, qual seria a taxa